Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando a nossa transmissão da nossa live de hoje sobre um tema muito pertinente para a gente estar falando, que é o ser docente no contexto da pandemia. Um tema que eu acredito ser não apenas de interesse particular ou exclusivo, né, para aqueles que exercem a docência, mas eu acredito que é um tema que deva ser abordado e deva ser pensado por todos nós. Afinal de contas, os desafios que estamos vivenciando nessa pandemia são desafios que precisam ser enfrentados coletivamente. E para que isso aconteça, nós precisamos, inclusive, entender toda essa complexidade desse momento a partir também da experiência de outras áreas. Eu tenho dedicado, evidentemente, esse espaço aqui para produzir lives com conteúdos que sejam, é, que pertençam, na verdade, ao campo da psicologia, não é? Mas a minha preocupação também é sempre estar trazendo outras áreas e outros saberes que possam, evidentemente, contribuir, não é, para poder nos ajudar a ter maior clareza, a ter um maior entendimento, não é, sobre todo esse contexto que nós estamos vivenciando dessa pandemia. Não é? E hoje a gente vai ter uma convidada aí muito especial, que é a professora Elisângela Bernardo, que é professora da Unirio, aqui na cidade do Rio de Janeiro, que vai estar nos falando um pouco desse desafio dessa docência. Né? Então a gente está aguardando a professora Elisângela entrar aqui para estar conosco nessa transmissão e enquanto ela está é, entrando aqui, para a gente estar fazendo a chamada, a gente está falando um pouco então dessa perspectiva, né? A Elisa até deu um sinal aqui que ela já está no computador, só não sei se ela. Ah, tá. Entrou aqui pelo celular. Está entrando aqui, a gente já vai colocar a Elisângela aqui conosco na nossa transmissão. Né? Então eu estava falando de como eu tenho também tido a preocupação aqui nessas lives de convidar outros saberes para estar nos ajudando a ter uma visão mais ampla de tudo que está acontecendo, porque eu parto do princípio que se nós estamos vivenciando uma situação complexa, isso requer, demanda de nós uma visão que seja transdisciplinar, uma visão que nos dê maior amplitude de perspectiva sobre o que nós estamos enfrentando. Não é? Então, isso não diz ser um problema apenas do campo da psicologia, da sociologia, da filosofia, da educação, da pedagogia, né, de tantas outras áreas que contribuem. Né? Então, a gente está aqui hoje aí contando com a presença da Adriana, a Edmilka, né, que está conosco, a Elizabeth, a Kátia, né? Temos duas Kátias aqui. Né? Sejam todos bem-vindos aqui conosco, né? Então eu vou já chamar aqui a professora Elisângela para estar conosco, né, na nossa transmissão e vamos lá. Eu acho que está acontecendo a mesma situação que aconteceu com a outra professora. Elis, eu acho que você precisa entrar pelo seu celular, pelo computador. Eu acho que você não vai conseguir. Aconteceu conosco essa mesma situação, uma live que eu fiz com a professora semana retrasada,
tá aqui, não pode participar. Então acho que você só vai conseguir pelo celular. Veja se você consegue entrar aí pelo celular para a gente poder te trazer aqui para a transmissão, né? Então, enquanto ali está tentando ver essa possibilidade aí, a gente estava falando então dessa necessidade de a gente buscar outros olhares para a gente compreender essa situação que nós estamos vivenciando. Por isso é que eu justifico que esse tema, né, o ser docente no contexto da pandemia, agora sim. Vamos lá. Agora a Alice mandou aqui. Vamos. Isso. Vamos. Já estamos conectando. Guardando só a conexão. Pronto. Agora sim. Conseguiu entrar pelo computador ou pelo celular? Não, pelo celular. Pelo Eu vou ter celular. que desligar o computador, né? Porque seria mais confortável pelo computador, mas não aparece mensagem nenhuma para mim aqui, né? É. Eu, sinceramente, eu não sei. Vamos. Ah, não, Conseguiu apareceu. entrar pelo computador ou pelo celular? Eu estou. Não, pelo celular. Eu vou ter que desligar o computador, né? Essa situação a gente vivenciou aqui. Que eu acho que pelo computador, de fato, caiu a conexão. Vamos tentar novamente. Vamos ver se ela faz de novo. Aqui está para mim. Vamos ver se ela envia para mim o convite novamente para entrar na nossa transmissão. Porque por aqui eu não consigo chamá-la para a transmissão. Ela entrou, mas caiu. Então vamos ver se ela consegue novamente, né, entrar na nossa transmissão. Então, enquanto ele está resolvendo a questão lá com o celular, com a conexão, e pronto, voltou novamente. Vamos lá. Vamos agora colocar de novo a Elisa aqui com a gente. Só aguardando aqui um pouquinho, conectando. Pronto, voltamos aqui. Então, vamos só tentar colocar da melhor forma possível, né, o celular, para não deixar, né, quem está vendo a gente zonzo, né? Vamos ver aqui o melhor ângulo. Não sei se está tranquilo. Para mim está confortável, e para você tá? Porque tem toda uma técnica, né, que inclusive o ser docente, né, na pandemia vai me ensinar, o curso que eu vou começar a fazer mês que vem, né, pela Multirio, né, que vai oferecer exatamente para todos os professores universitários, né, do Rio de Janeiro, é uma parceria da Unirio e de todas as universidades públicas com a Multirio, para a gente aprender esse enquadramento, a melhor luz, a diferença de uma aula, né, vivo ali e uma aula gravada. Então, isso eu ainda não aprendi, eu vou aprender a partir do curso que eu vou fazer mês que vem. Então, me perdoem, tá bom? Você já entrou na live sem se apresentar, né? No sentido de falar de um tema que nós vamos até abordar, que é essa questão, né, do desafio que o docente está tendo com essa nova formatação. A gente vai falar mais, você já começou até a falar das propostas para lidar com esse desafio, mas apresenta um pouco para a gente, né? Fala do seu trabalho, para que as pessoas que estão aí, que ainda não te conheçam, né, possam te conhecer a partir de agora, né? Sim, em primeiro lugar, né, Alan, estar aqui com você nesse momento é algo desafiador para mim, né, dentro desse contexto e do ser docente, né, mas eu quero, assim, te agradecer por ter feito o convite, né, e por ter me desafiado. Eu acho que a vida tem que ser movida a desafios o tempo todo, né? E essa questão, né, que é tão presente, a pandemia, nos
faz nos reinventar a cada dia, em cada momento. Porque, né, e esse desafio, inclusive, que eu vou falar mais adiante, né, não só desafio como resistência, né, que para mim também, Sim, né, estar aqui, né, numa live é também uma quebra de uma resistência interna de estar, né, nesse lugar de posição, que aí a gente pode conversar, que é um lugar sim. Ah, de muita, né, não travou. às vezes está cortando um pouco, está travando um pouco, cortando um pouco, mas a gente está conseguindo te ouvir, te ouvir. Qualquer coisa você pode, tá? Perguntar Tá. e, né, fazer Se, referência. se, se for um corte muito brusco, eu vou estar te falando um pouco para repetir, mas até então acho que a gente está conseguindo captar um pouco do que você está falando. Então, esse é um outro grande desafio, a questão da internet, né? Porque nesse contexto de. Vamos ser bem honestos, né? Antes da pandemia, a internet já não era essas maravilhas todas. E aí, nesse contexto de pandemia, a internet, que seria e é, né, nosso maior aliado nesse contexto, acaba nos pregando muitas peças, né? Enfim, ela cai, você não consegue conectar, Elis, interferências, deixa eu só te isso me interromper. apresenta. A, a Kátia está dando uma sugestão aqui. Você conhece bem a Kátia, né? A Kátia está dando uma sugestão para você colocar o celular em 4G, porque talvez aí a sua conexão fique mais estabilizada. Porque o pessoal Tá. está falando, né, de que está travando bastante a sua transmissão, então talvez colocando em 4G ela consiga dar uma maior estabilidade, né? A gente está até aguardando aqui, né? Vamos ver, né? Para mim aqui travou. Gente, dá até um ok. Se está travado, pronto. Acho que era só pronto. Coloquei em 4G. Voltou. Qualquer coisa, não tem, qualquer coisa eu telefono, aí você põe o áudio ao vivo e as pessoas ficam, Uhum. né, ficam bom. Mas Não, mas assim, vamos. esse é um dos grandes, né, desafios. E vamos começar assim pelo começo. Eu nunca consigo, né, ter uma conversa linear. Eu acho até isso bom, mas pode confundir quem está ouvindo a gente também. Bom, em primeiro Uhum. lugar, agradecer, né, a gratidão, agradecer mesmo pelo você por esse desafio, né, que você me colocou, né? E assim, você pediu para poder me apresentar. Eu acho importante falar, antes de chegar nesse lugar onde eu estou, né, Sim, como docente da Unirio, eu acho importante falar um pouco, de forma resumida, né, nada muito longo, da trajetória, né, de quem é a Elis, né, nesse caso. sim, Como eu me constituí docente, porque, na realidade, o ser docente, para mim, é uma construção eterna, né? Que começou desde o meu primeiro desejo de ser professora e vai continuar até os 99 anos de idade, quando eu conseguir aposentar. Então, para mim, isso é um processo, está em construção. Então, não é algo acabado, né? Finalizado. Eu sou isto. Não, eu sou, né? Elis sim. neste momento, neste contexto e para falar, né? É assim, uma questão que é muito cara e que é muito importante. Eu fiz, né, o curso normal no Instituto de Educação, né? E aí o interessante é que eu tive a oportunidade de ir ou para a Federal de Químicas ou Cefet, né, que eram duas escolas. Quando você Sim. chegava, os melhores alunos, eles tinham um convite para irem, ou fazer prova, ou convite mesmo para irem para esses que eram muito próximos ali, né, na Praça da Bandeira, para quem conhece, quem conhece o Rio de Janeiro, ali no contexto da Praça da Bandeira, tem o Instituto de Educação, agora é ISERJ, né? Na minha época era Uhum. IERJ,
E aí, quando eu cheguei na antiga oitava série, eu tive essa possibilidade. Eles davam uma carta pra gente. Ah, então eu Nossa. tive alguns amigos que foram, ou pro Cefet, ou Federal de Químicas, e para mim foi uma escolha ser Sim. professora. Então, quando eu ouço pessoas falando ou conjecturando que não é uma escolha, ou que são as pessoas que não conseguem passar para outras universidades, isso me incomoda bastante, porque para mim foi uma escolha, né? Sim. Não- Então, eu fiz o curso normal, 3 anos, e depois ingressei na Uni. Então, eu terminei o curso normal em 96. E aí ingressei na Unirio, né, em 97. E quem foi, interessante foi isso, quem foi fazer minha matrícula, né, a Edmilson é minha mãe, né, que você leu que ela tá aí, né, eu não tô vendo quem tá, mas tudo bem. Mas assim, Tá. Ela foi uma a das minha primeiras a entrar. ideia de não estar aqui vendo a filha dela, não é verdade? Mas assim, uma grande, vamos botar aqui entre aspas, culpada, né, também dessa trajetória é minha mãe, porque ela que conseguiu primeiro a matrícula no Instituto de Educação, com muito sacrifício ela conseguiu, né, a minha matrícula e da minha irmã. A FAETEC, lá em Quim, né? Tá travando, Alan. Você tá me ouvindo? Me, quando você. E é Ah, 4G, hein? é, 4G da voltou, vida. voltou 4G da agora. vida. Não é o 4G da Claro, não, é da Vivo, e tá assim. Mas tudo bem, vamos fazer propaganda, não, que eles estão terríveis, todos eles. Mas Você assim, estava falando sobre sua mãe e você estava falando, foi ela que aí, depois disso aí, cortou isso. aqui para mim. Então, assim, eu falei assim, brincando entre aspas, ela foi a grande culpada, né, dessa trajetória da minha, nesse sentido de que ela que conseguiu, né, correu atrás de matrículas para mim, né, tanto a minha e da minha irmã, lá no Instituto de Educação, mas eu escolhi continuar e Sim, fiz o curso normal, e a minha irmã não. A minha sim, irmã, na antiga oitava série, ela foi fazer prova para a FAETEC, lá de Quintino, sim. né, para seguir outra trajetória. Então, e depois disso, eu tive uma amiga, né, na época de escola, de instituto, né, eu não, para falar a verdade, eu nem imaginava que existisse alguma coisa pós-ensino, né, ensino médio, do curso normal. E aí, essa minha amiga, Thaís, né, ela andou comigo pelo Rio de Janeiro todo, nós conseguimos isenção, né, por questão de renda. Eu consegui isenção na FRJ, na UERJ e na Uhum, Unirio. Eu, ela e mais um aluno, nós conseguimos uma carta de encaminhamento de uhum, isenção. Eu diria que nós éramos das melhores sim, alunas, assim, enfim. sim, Eu brinco que nada espetacular, mas assim, eu sempre prestei muita atenção às aulas, né? E eu não estudava em casa porque eu estudava durante a aula. uhum, E aí está sendo muito legal que nesse contexto de pandemia, esse grupo do Instituto de Educação está se reencontrando, né, sim, virtualmente. E está sendo ótimo, que eles estão postando 200 milhões de fotos. E aí eu me deparei com, eu acho que isso tem que analisar. Eu me deparei que eu não estou nas fotos. Eu estou na foto oficial. sim, E aí eu me perguntei, gente, onde é que eu estava? Eu até brinquei com elas. Eu acho que eu estava dentro da sala de aula estudando, enquanto o resto do grupo estava brincando, nos corredores, vivendo, se divertindo, né? Aquela questão sim, da adolescência, eu estava dentro de sala de aula. E aí isso é uma outra questão, né? De não, eu acho que é importante a gente conseguir conviver com as duas questões, né? sim, Você estudar, trabalhar, viver a sua idade com toda a intensidade, sim, porque passa tão rápido, né? sim.
Hoje a gente sabe que passa rápido, mas quando a gente está lá, a gente não se dá conta disso. Mas, Alice, quando você está falando da sua trajetória, muito legal você falar isso. Eu acredito que tenha muitas pessoas que estão nos vendo aqui, que são da área, né, docente, da área da educação, e se não for dessa área, são de outras áreas, né, tem a sua vida profissional. E você trouxe uma coisa extremamente significativa para a gente pensar, já fazendo a ponte com o que a gente está vivendo hoje. Quando você fala para mim, Alan, eu fiz uma escolha, isso tem tudo a ver com o tema que nós estamos falando. Ser docente é uma escolha. E eu acho que qualquer coisa que a gente faz na vida, ela tem que partir dessa perspectiva da escolha. E quando você estava falando ali, só me veio à cabeça o texto do Sartre, quando ele diz que a existência é o humanismo, né? Ou seja, aquilo que nos humaniza de fato naquilo que a gente faz é a possibilidade da gente ser. Ser é uma escolha. Então, aquilo que nos humaniza em tudo aquilo que a gente faz e que dá sentido àquilo que a gente realiza é quando a gente escolhe aquilo que a gente lança a mão para fazer numa relação com a vida. Então, seja para qualquer profissão. Agora, a partir disso aí, você já está trazendo um problema para a gente. Porque os professores, né, a docência como um todo, hoje vive um desafio de ser docente num contexto que restringe escolhas. Num contexto que está para além de uma demanda que ele escolhe essa demanda. Muitas vezes uma demanda que está sendo imposta, né, por uma urgência não só de um contexto. E aqui, Elis, antes de passar para você falar sobre isso para a gente, que você vai falar com muita propriedade, eu estou trazendo algumas inquietações, porque, embora a gente tenha colocado esse recorte, situado essa live no contexto da pandemia, essa questão é uma questão que já vem muito antes. Né? Isso já é uma problemática da questão da docência, né? Da escolha, do ser docente, né? Do próprio adoecimento que a gente tem observado na vida de muitos profissionais dessa área. Não é o adoecimento, ele pode ter acontecido em escala ou está acontecendo talvez numa escala mais evidente agora nessa pandemia, mas essa já é uma questão de uma preocupação anterior. Não sei o que você pensa, o que você acha sobre isso e qual é o link que você faz, né, dessa questão da escolha e desses desafios, dessa demanda que a gente está vivendo nesse tempo em que a educação está sendo atravessada por esses desafios, né? Sim, chegaremos lá, né? Mas assim, fazendo essa costura, né, da minha formação com essa escolha, ser docente, eu acho importante assim, a gente pontuar que eu não sabia, nem minha família, assim, minha mãe, né, o que vinha depois da formação. Acabei o ensino médio, acabei a formação de professores, o que vem depois? Aí foi uma amiga, a Thaís, que me mostrou esse universo, o que vinha depois. Então, essa questão do capital social é fundamental. Eu não tinha um capital econômico, eu não tinha um capital cultural, mas eu tive, naquele momento, o capital social, onde ela me apresentou esses novos cenários, né, de possibilidades. E aí, nesses cenários todos de possibilidades, né, eu passei para a Unirio. E eu trabalhava na época, e quem foi, na realidade, recebeu em casa, né, a carta avisando, né, que eu havia passado no vestibular, e quem foi fazer minha matrícula foi minha mãe. Sim. Minha mãe que foi fazer minha matrícula, né? Então, assim, minha mãe lógico, atravessa a minha vida o tempo todo, e a importância dela, por que eu estou chamando a atenção? Porque um grande desejo da minha mãe foi sempre estudar. E ela não teve essa oportunidade. O meu pai é analfabeto e minha mãe estudou até a antiga quarta série. E eles são paraibanos. Então, assim, minha mãe sempre teve esse desejo imenso de estudar. Sim. E como ela não teve oportunidade, nem na infância e depois de adulto, em função disso, imagino eu que ela projetou isso na gente. Esse Sim. grande desejo dela de que nós nos formássemos, né? Estudássemos. Sim.
E nessa história de estudar, que comigo ela nunca teve grandes preocupações, né? Isso é importante também, a gente respeitar os ritmos de aprendizagem de cada um, porque eu me alfabetizei lá na Paraíba com 3, 4 anos de idade. A minha irmã se alfabetizou aqui no Rio já, quando nós voltamos, ela já estava com 7, por volta dos 7 anos. E nem por isso, né? Então, Uhum. a gente, isso é muito importante, esse respeito aos ritmos também de aprendizagem e de construção. E aí, chegando na universidade, né, na Unirio, aquele encantamento. Eu trabalhava, né? Então, eu trabalhava o dia inteiro, chegava lá correndo à noite, desesperada, aquelas coisas todas. Quem é aluno de graduação sabe, e Sim. né, se tiver algum aluno meu aí de graduação sabe que eu brigo mesmo, Uhum. né? Eu brigo, eu cobro a questão da presença, do horário, a gente até. Atualmente, a gente até dava, antes da pandemia, né, uma tolerância de 30 minutos. Na minha época não existia isso, não, de tolerância tão grande, mas assim. Mas isso tudo, quando eles vêm me relatar, eu falo, puxa vida, gente, na minha época. Aí eu falo assim, na minha época, não tinha um ônibus do metrô, eu descia lá, né, do outro lado do Rio Sul, andava isso tudo, né? Vinha sacudindo no ônibus, lendo o texto, né? Não existia celular para ficar lendo, tablet, enfim, essas coisas todas. Acho que às vezes eles não nem acreditam em mim, mas eu falo de verdade. Sim, Que na sim. minha época, que eu ingressei na Unirio, eu passei em 96, então eu comecei em 97 na universidade. E aí, essa questão da minha formação, a trajetória, e é isso, eu sempre estudei Sim. da forma que podia, onde eu podia, e foi na graduação, na Unirio, que uma professora substituta, né, ela falou assim, isso me inquietou quando ela falou, o que menos tem no mestrado em educação é pedagogo, e eu nem sabia o que era mestrado. Sim. Aí foi uma outra amiga, a Amanda. E a Amanda, ela falou assim, Elisângela, você tem que tentar na PUC. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para pagar um mestrado na PUC. Ela, não, lá, gente. Aí eu falo isso até hoje, olha só Sim. quanto tempo tem. Explico que lá nós recebemos uma bolsa de isenção e quem não tem vínculo empregatício ainda pode concorrer à bolsa de agência de fomento. Sim. Agora, nesse cenário de contenção, nem sei, com tantos cortes, né, como é que efetivamente isso tudo está acontecendo. E estando lá no mestrado em educação, na PUC Rio, aí eu descobri o quê? A existência do doutorado. Sim. Eu, aí eu Eli- não precisei, né? Elis, Aí eu não precisei de um oi. mas você está falando uma coisa aí que está me chamando muita atenção. Quando você está contando da sua trajetória, você está falando de diversas figuras, a sua mãe, pessoas, né, amigas que te, né, ajudaram, te influenciaram muito. Você acha hoje que falta um pouco, por exemplo, principalmente nesse contexto que a gente está vivenciando, uma rede de apoio para o docente hoje? Você acha que essa é uma questão, por exemplo, a gente está vivendo, né, essa coisa da tecnologia, dessas mudanças, e é natural que essas mudanças gerem esse ambiente, esse contexto de insegurança. E aí eu observo muitos, assim, eu trabalho, né, na área de psicoterapia, trabalho com algumas pessoas que são da área de docência, e uma das queixas que os meus pacientes trouxeram dentro dessa perspectiva foi a insegurança em relação ao manejo do uso da tecnologia. E aí você trazendo isso agora, falando, né, da sua trajetória, eu fiquei aqui pensando, é a sua área, até que ponto a gente consegue, se isso é observável, ou se falta essa rede de apoio para esse docente hoje? Como de alguma forma você teve na sua trajetória? Aí para finalizar assim, de forma breve, que eu vi que, né, para chegar nas duas temáticas, né, que você pontuou, lá no mestrado eu descobri a existência do doutorado porque nós fazíamos disciplinas juntos. Sim, Então, né, foi uma forma, não precisei de um amigo, né, me apresentar porque eu fui apresentada
lá, estando lá. E aí eu fiz, né, o processo seletivo quando eu me formei, e terminei o doutorado né, em 2008. E aí, antes de terminar o doutorado, aí vem toda essa questão de fazer concursos, para para a universidade pública, mas eu fiz um processo seletivo para a universidade privada. Eu acho importante a Estácio, a Sim, Unesa. sim, Mas eu quero, né? E aí eu fiz o processo seletivo para atuar no programa de pós-graduação em educação e não na graduação. A graduação era uma consequência. sim, E aí é bom pontuar isso porque eu entrei num contexto diferenciado que a gente chamava na época de uma ilha de excelência, onde eu fui contratada para o programa e tinha uma turma na graduação. sim, Né? E nesse cenário todo, aí depois, né, eu fiz o concurso para a Unirio, enfim, passei, tive que pedir demissão de 2 instituições para poder estar na Unirio, e foi muito bonita, assim, eu digo assim, a minha despedida da Estácio. Eu quero pontuar porque, às vezes, no nosso meio acadêmico, existe um preconceito em relação a instituições privadas. E lá eu me constituí pesquisadora, né? Dei sim, continuidade. Eu sim, me iniciei como informação, como pesquisadora no mestrado, continuei no doutorado, mas me constituí enquanto, né, ser docente, pesquisadora, dona de mim, né, ter as minhas turmas na Estácio, né? Isso foi em 2009. E aí, isso, assim, e ter esse olhar de ter trabalhado numa instituição privada e estar numa pública, para mim é rico, porque eu sim, consigo enxergar coisas positivas sim, e coisas desafiadoras das duas, sim, diria, dos dois lugares. sim, E nesse sentido, eu pontuo sempre, né, desse lugar que eu estou falando, o lugar que quem iniciou na privada. Eu fiquei lá durante 4 anos, eu tive que pedir demissão, né? E a coordenadora da época, a professora Alda, Judite Mazotti, né? Professora Alda, ela, para você ter ideia, né? Foi um momento emocionante. O programa estava completando 10 anos de existência, o mestrado, e nessa comemoração eles fizeram uma homenagem pela minha partida, minha despedida. Então foi muito marcante isso para sim, mim. E aí, quando você chega numa instituição pública, onde o olhar em relação ao público, né, é desafiador, porque às vezes as pessoas têm uma imagem distorcida desse lugar público, né, desse lugar de estabilidade, né, enfim. Eu me deparei com uma realidade onde eu encontrei alunos, né, da graduação iguais. Iguais no sentido assim, de financeiramente, né? sim, Tanto do Cássio, né, como da Unirio, os mesmos desafios, né, com muitas urgências, muitas necessidades, né? E aí, mais ainda, porque eles trabalhavam o dia inteiro, muitos, né, dos alunos da Estácio, e para pagar o salário todinho para pagar a universidade, sim, né? E nesse sentido, assim, eu me deparei com questões semelhantes, né, de desafios, tanto no público como no privado. E eu confesso, né, que assim, teve um momento, eu estou na Unirio, né, vou completar agora no final do ano 8 anos como docente, sim, que eu falo o tempo todo, porque eu sou a primeira ex-aluna da Unirio, né, na escola de educação a voltar como, né, sim, como docente. E logo eu entrei no programa. Como eu vim de programa, né, de pós-graduação, logo eu me candidatei, né, no processo, né, seletivo da Unirio e ingressei, porque eu já tinha, inclusive, experiência acumulada, né, desses 4 anos, que é isso, que me formaram enquanto docente, enquanto pesquisadora. E o que eu percebo e que eu sinalizo muito
inclusive em reuniões de colegiado, e falo com os meus orientandos também. Existe uma grande demanda de que, não é que não exista, não estou negando isso, que é um outro desafio, que os nossos alunos, tanto da graduação como da pós-graduação, estão altamente, ou com depressão, né? A questão da saúde mental, por assim Sim, dizer. sim. Estão em depressão, estão com síndrome do pânico, estão com crise de ansiedade, muitas demandas que nós, enquanto docentes, não fomos preparados, nem orientadores, nem preparados, nem formados para administrar, Sim. né? E aí, e eu pontuo sempre nas reuniões, se tiver algum colega aí de trabalho, vai lembrar, e eu falo para os meus orientandos, gente, e a saúde mental dos professores? Eli, só para ilustrar isso que você está falando, o Instituto Península fez uma pesquisa, acho que agora por volta de abril, alguma coisa nesse sentido, acho que com mais de 7 mil professores lá de São Paulo, da rede pública lá de São Paulo. E eu achei muito interessante quais foram os sentimentos que eles traduziram nessa pesquisa. Só para ilustrar um pouco isso que você está falando. 67% falaram que estavam ansiosos. Olha o sentimento. 38% sobrecarregados. 34% estressados. 27% frustrados. E 17% depressivos. A própria universidade, a Unirio, fez... primeiro, fizeram um levantamento dos nossos alunos de pedagogia, mas aí depois a universidade como um todo fez para todo mundo, para docente, para aluno, para técnico administrativo, para nós, exatamente um questionário e de impressões nossas, percepções, e se a gente, né, e foram listados algumas coisas nesse sentido. Mas eu te confesso o seguinte, né, que antes, né, até mesmo antes da pandemia, muitos desafios a gente enfrenta, né, em ser docente, nessa docência. E eu quero destacar outra coisa. Não existe um conceito, né, eu quero te trazer assim, ser docente é um conceito único. Pelo Sim. contrário, é um conceito plural. Sim. Porque aí a pluralidade vai se dar né, no nível, no segmento que você atua, se você atua com os pequenos, se você atua, né, com o ensino fundamental, médio, ensino superior, né? Então, tudo, ou do EJA, então qualquer, né, nas diferentes modalidades, inclusive isso, as modalidades, inclusive a EAD entra nessa história aí, como, né, essa modalidade. Então, o nesse caso, ser docente, você tem que ver de onde você está falando, em que modalidade você está atuando, em que, né, se a instituição é pública, privada, é escola pública, é escola privada, é universidade pública, é universidade privada. Então, esse ser docente e tudo isso que você está trazendo para a gente, a questão das tecnologias, da insegurança, da ansiedade, isso tudo vai estar sendo, eu diria, impactado ainda mais dependendo de onde você se encontra, com certeza. Sim. Se você trabalha numa instituição pública ou privada, ou se, né, e qual a dimensão. Mas eu sempre sinalizo isso sem a questão da saúde mental. Você poderia diferenciar para a gente, Eli, se é possível, assim, a diferença de impacto, por exemplo, para um setor público, para um setor privado? Você podia falar um pouco para a gente? Por exemplo, eu atuo numa instituição pública que começou agora a discussão como nós vamos retornar às nossas atividades, e, né, presencial, sabemos que não. Mas como seria esse retorno? Se será realmente de forma remota ou não? Porque existe uma grande questão que está em pauta, que é a questão mesmo do acirramento das desigualdades, porque, né, várias pessoas não estão tendo acesso. Nós, agora, tivemos isso, exemplo. Nós temos internet, banda larga, computador, celular, e mesmo assim tivemos uma dificuldade inicial de nos comunicarmos. Imagina isso sendo, né, ampliado desde os pequenos até a universidade, a pós-graduação, isso tudo. Mas, além disso, né, a universidade pública está discutindo, começando esse movimento de discussão. Ok?
E aí você olha as redes sociais, uma instituição privada, por exemplo, né, de São Paulo, quando o professor foi acessar a plataforma, recebeu um e-mail que tinha sido demitido. Centenas de professores foram demitidos. Eles não tiveram nenhuma oportunidade, por exemplo. Isso a gente pode situar nesse sentido. Outro desafio que a gente pode pensar é, ok, nós estamos na pós-graduação, na graduação, existe a possibilidade de acesso, talvez não assim online, mas que os alunos pudessem, em algum outro momento, acessar um material que tivesse em alguma plataforma. Nós já vimos que, no nosso caso, a plataforma que existe na universidade, né, não daria conta de abarcar todo mundo. Então, uma discussão que eu trouxe no início da pandemia, uma pergunta, discussão não, uma pergunta que eu levei no início da pandemia, era a possibilidade dos alunos que quisessem ampliassem a oportunidade deles fazerem na modalidade à distância, porque eu também atuo no CEDERJ, a Unirio tem o curso de pedagogia na modalidade à distância, nesse convênio do CEDERJ, no estado do Rio, que são várias universidades oferecendo licenciaturas. Porque os alunos da Unirio, do presencial, eles podem cursar até 4 disciplinas. E eu perguntei, não poderia ser ampliado? Quem pudesse, quisesse fazer, já que nessa nova discussão da matriz curricular, ela vai ser equivalente, a mesma matriz do presencial será a mesma da distância, só que não foi implementada ainda, não deu tempo, em função da pandemia. E aí houve uma resistência, isso foi no início da pandemia, né? Houve uma resistência, não, porque vários motivos, né? Uma resistência dos docentes, medo de... Vou botar... Não é medo, não sei como nomear. Insegurança, talvez seja essa a palavra, porque eu percebo isso, que a queixa de muitos professores é a insegurança de estar lançando mão de uma ferramenta que até então eles nunca utilizaram. Gravar vídeos, né, requer uma exposição, é um lugar diferente, não é? Uma coisa é você estar numa sala de aula, na interação, e aí de repente você tem que ou gravar vídeos, ou estar, né, numa tela de computador com os alunos, né, por outras plataformas. Então, a palavra que eu ouvi muito, se destacou muito, Elis, foi insegurança. Mas aí vamos diferenciar duas questões. Sim. Uma coisa é a modalidade à distância e outra coisa são as aulas remotas, atividades remotas. São coisas diferentes. Então, inicialmente, eu perguntei se seria possível, se os alunos que quisessem, já que eles já poderiam fazer 4 cursos, se eles poderiam cursar mais disciplinas. Inicialmente, não. Mas agora já há um novo discurso de possibilidades do sim. E então vem verificando o sim. Outra coisa seria mesmo a aula remota. A aula remota, né, as aulas remotas, elas trazem esse novo desafio para a gente, sim. Porque uma coisa é você chegar, e a Alan, que me conhece, sabe o quanto eu valorizo a questão do olhar. Então, eu estou, né, nesse contexto de pandemia, eu falei isso para os meus orientandos, olha, vocês... Eu estou encontrando toda semana virtualmente com eles, né? No processo de orientação. Dos alunos da graduação, não estão tendo. E aí, por que eu falei inicialmente do desafio? A minha resistência à questão da live, né? E foi uma outra questão de embate. Não embate, são os diferentes olhares, né? Sim. Que eu finalizei em uma das reuniões de colegiado, né? Que, olha, para mim, não faz... a questão do sentido que você trouxe. Não fazia sentido algum, por departamento, criar uma lista de atividades, que todo mundo meio que virou especialista em pandemia, aí todo mundo fazendo live, fazendo seminário, tudo em concorrência. E eu sinalizava o tempo todo, e depois eu desisti de sinalizar. Porque eu sinalizava que isso não deveria ser por departamento, e sim pela escola de educação. A escola de educação, ao fazer o levantamento, a gente poderia fazer essa troca.
E não, lógico que eu conheço os professores de outro departamento de didática, eu sou de Fundamentos de Educação. Lógico, eu proponho uma atividade a um professor de lá e ele, da mesma forma, cá. Mas o que eu percebi? Atividades chocando horários. Por exemplo, surgiu uma demanda dos meus orientandos e eles toparam, né? E aí acabamos iniciando, fizemos semana passada, as segundas, né? Semana passada, essa semana, e vamos fazer semana que vem encontros com pesquisadores sobre temáticas que vieram, né, das nossas pesquisas, entende? Sim. Porque aí fez sentido para mim. Falar em contexto de pandemia por falar, ou falar de alguma temática por falar, sem fazer sentido, não faz sentido para mim. Sim. Então, quando houve uma demanda dos meus orientandos, e minha também, em relação à pesquisa, e eles super toparam, né? E nesse sentido, nós estamos, né? Vamos fazer mais uma semana que vem. Nós ampliamos esse momento que estava fechado de orientação, ampliamos para que pessoas, trazendo diferentes olhares sobre as temáticas que nos são caras, né, na pesquisa. E aí, nesse sentido, quando começou a fazer sentido, eu falei, ok. E eu fico mediando, né, esse lugar onde, né, nós temos o nosso convidado e eu fico mediando. E aí foi interessante que a questão das tecnologias, cada semana nós estamos testando uma plataforma nova. Porque elas caem, ficam, né, travando. Cada uma tem a sua particularidade que nos prejudica naquele momento ali em que você, né, está ali, né, com um público que é conhecido, desconhecido, e que te impossibilita essas ferramentas. E aí eu te confesso, Alan, isso são atividades, né, que nós estamos chamando de eventos, atividades remotas, em que a proposta inicial era que os alunos, essencialmente, né, os alunos de graduação participassem delas. Te pergunto, participam? Essa é uma questão. Muito pouco. Muito pouco. Essa é uma questão, Elis, que eu até coloquei aqui para a gente pensar, de que eu observei, que eu fiz, né, para a gente estar conversando hoje aqui, algumas referências em relação a isso, de que esse novo contexto poderia proporcionar. E eu quero ouvir de você se isso é uma coisa plausível, se isso é uma coisa que pode de fato acontecer. Dois efeitos. Uma é a evasão escolar e a segunda é um déficit de aprendizagem. Então foram duas questões que foram assim trazidas, né? Então eu estou colocando aqui para você dar a sua impressão sobre esses dois efeitos, se eles são possíveis de acontecerem diante desse contexto que a gente está vivenciando. Olha, quando eu atuo tanto no presencial como na modalidade à distância, já existe uma grande evasão, sim, na modalidade à distância. Vamos ver agora, com o término do semestre, se vai ampliar ainda mais. No presencial, também sempre existiu a questão da evasão, tá? Não podemos descartar essa na universidade. A evasão, nós até começamos a repensar o curso vespertino, porque nós abrimos com 50 vagas e no final, né, você acabava juntando os alunos e que bom, e esse cenário começou a ser revertido, né? Um professor nosso do departamento, Marco Aurélio, ele começou a fazer, né, esse levantamento e viu que começou a reverter, né? Houve uma mudança, né? Uma diminuição dessa evasão. Mas, mais do que isso, a gente pensar o seguinte: nesse contexto de pandemia, que aí vem outros acirramentos das desigualdades, que não são somente as educacionais, as sociais, mas de gênero, tantas outras, né? A questão até de ampliação dessas vulnerabilidades todas, né? Nós sabemos que muitas pessoas, vamos pensar nas famílias, né? Muitas famílias, quem chefia essa família é a mulher,
Sim. E aí, vamos pensar em alguns cenários possíveis, né? Se, se essa mulher tem condições de trabalhar um home office, né? Está trabalhando aqui. Elis, é isso aí, ó. O ambiente que outrora era só um ambiente de casa virou um ambiente de trabalho. Não no meu caso, Sim, mas aí a gente é uma outra mas, história. Mas sim, começa tudo. sim, mas para outros professores isso aconteceu. E aí eu acho isso interessante para mim, né? Eu vou fazer esse corte. Como a minha casa, eu amo trabalhar em casa, quem me conhece sabe disso. Eu amo trabalhar em casa e ia para a universidade, ó, óbvio, para as reuniões, para as Sim. aulas. E como agora as aulas, no caso, né, as aulas estão suspensas, né, até a segunda ordem. Mas as reuniões começaram a invadir a nossa casa. Isso para mim é terrível. E isso para mim está sendo um desafio, porque eu já não, como é que eu vou dizer? Já era um desafio estar lá presencialmente. E estar virtualmente, essas 10 milhões de reuniões, que agora parece que todo mundo tem que fazer reunião toda semana, um desespero, uma confusão. E esse virtual exaure, traz uma exaustão, e já tem pesquisas apontando isso, que é verdade, dessa exaustão na gente. E aí, a minha resistência à live vem porque são 200 milhões de eventos acontecendo ao mesmo tempo, onde você não consegue dar conta, né? Onde eu acho que são pessoas que não conseguem nem se olhar, nem se ouvir, né? Nesse cenário todo, porque é demais. Eu brinco com todo mundo, eu não consigo nem dar conta das lives dos artistas, que agora também estou com raiva, que agora eles também ficam competindo, tudo no mesmo horário. Mas eu não conseguia nem dar conta dos artistas. E quando vieram todos os especialistas do mundo em pandemia, né? Eu até não querendo desmerecer ninguém, é só um olhar meu, uma Sim. percepção. Mas tudo virou Covid, pós-Covid, pandemia. Então, a minha temática de atuação, gestão da escola de tempo integral. Então, gestão da escola de tempo integral em contexto de pandemia. Ah, não, eu falo sobre desigualdade. Então, desigualdades educacionais em contexto de pandemia. E aí, foi até uma estratégia, eu até deixei isso claro na reunião de hoje dos docentes do meu núcleo de pesquisa, que foi uma estratégia minha colocar pandemia em tudo, já que era uma exigência da universidade ter atividades relacionadas à pandemia. Eu coloquei a pandemia no título, mas o que era importante para mim, né, nesse caso, eram discutir temáticas que, independente do contexto de pandemia, elas existem. As questões das desigualdades, a questão, né, da educação integral, educação em tempo integral, e lógico que esse contexto é Elas, desafiador. elas existiam, existem e continuarão existindo mesmo após Pós-Covid. pós-Covid, né? Que Sim. essa é uma outra questão, né? Que a gente, eu acho que muito pertinente isso que você está colocando, porque esse é um outro aspecto que eu trabalho em termos de saúde e trabalho com os meus pacientes é de que o confinamento, a pandemia, o que ela faz como efeito? Ela evidencia algumas coisas que já existem. Surgem questões novas, evidentemente, mas ela evidencia algumas coisas que já existem. E diante do medo, da ameaça, nós temos também uma tendência a ter uma reação extremamente imediatista para lidar com um contexto, com uma situação, sem uma preocupação de um olhar também a médio e longo prazo. Então, a gente não deixa lições para o futuro, ou não deixa lições para as futuras gerações. Então, quando você está falando isso, o risco que muitas vezes a gente ocorre de ter um olhar extremamente restrito a algo que a gente só relacione a uma pandemia, é não poder tirar do benefício das lições e aprendizados para o futuro. E outra coisa, Alan, vamos ser bem sinceros e honestos, né? Início da pandemia, a gente percebia uma maior comoção, pessoas solidárias, pessoas querendo, né? E isso, de alguma forma, foi se perdendo. Inclusive, as pessoas diminuíram até essa questão de doar, né? A doação, porque a gente sabe que nesse contexto de pandemia, muitas pessoas estão passando fome mesmo. Sim. E aí eu volto para aquela mulher. Ok. Porque no meu contexto, para mim, é muito confortável. Eu amo trabalhar em casa. Então, o contexto da pandemia, eu falei, opa,
eu vou otimizar o que eu sempre quis, que era trabalhar direto em casa. Lógico que eu estou em isolamento mesmo. Inclusive, quando a minha família vem me ver, eu desço, vou lá na rua, vejo perto do carro e volto. Aqui eu tô, né, todo mundo sabe. Aí chega, toma banho, isso aqui, né, aquela confusão toda, e tudo chega a mim. Inclusive, esse conforto que eu tenho, que eu sou muito grata, e eu faço, quando eu tenho acesso, eu faço questão de divulgar nas redes ou por telefone. O chocolate que eu amo, que chega aqui em casa, né? Quando a vendedora me ligou dizendo, não tinha um chocolate tal, você poderia. Eu falei, gratidão por você estar aí. Ela se emocionou e se surpreendeu. Falei, se você não estivesse aí, porque ela não tem opção, ela não tem escolha, ela tá lá. Porque se ela não for, ela vai ser mandada embora, entende? Sim. E eu E eu, acho. Mas é isso que é uma questão que eu vejo, Elise, assim, diferentemente, por exemplo, de uma formatação que você está falando, que é uma coisa muito singular sua, talvez seja o desafio para alguns outros professores, né, para alguns docentes que tinham uma vida, digamos assim, separada, né, o trabalho, a escola, mesmo que eu entendo, né, que muitos professores, né, muitos docentes acabam levando muito trabalho para ser feito dentro de casa, mas é uma formatação extremamente diferente que, de repente, o sujeito tem que se haver com a organização de trabalho e casa no mesmo ambiente, vivendo situações de dificuldades e desafios pessoais da sua própria saúde, da saúde da própria família, né? Preocupação com a saúde dos filhos, dos seus próprios pais, né? amigos, De amigos. que a Então, o nível de tensão, orientando. exato, o nível de tensão dos próprios alunos, né? Nível de tensão e preocupação desses profissionais, ele se tornou uma coisa extremamente assustadora. E, assim, eu digo, eu sempre falo, né? A gente tem uma pergunta que, embora ela seja tão simples, mas ela tem um poder de efeito muito grande. O que é possível? E aí a gente fica nessa tensão, né? Do que é possível, do que a demanda nos coloca, e a gente não desliga, não tem aquele momento de dar um basta, Não, né? aí eu quero te falar o contrário. Eu tenho, assim, eu tenho 9 orientandos, né? Da pós-graduação, 7 neste momento, e 2 da graduação. E aí eu dei um basta assim, Alan. Eu combinei com eles o seguinte: eu encontro com eles virtualmente, individualmente, para orientação. No princípio da pandemia, eu estava avaliando direto artigos para as revistas. Eu falei, não, chega, já avaliei tanto, está bom. Vai ser a minha terceira banca agora, início de julho. Eu comecei a me dar limites, sim. Pelo contrário, a pandemia me trouxe limites. E aí, aquela comoção que eu estava falando inicialmente da pandemia, onde as pessoas falavam, podiam até sentir naquele contexto. Não, é algo. Deixa eu só te sinalizar que a gente tem 1 minuto e 45 para a gente fechar aqui. Vamos correr, não, vamos correr. E aí, aquela coisa do início da pandemia que as pessoas falavam, não, autoconhecimento, nós vamos parar, né, para refletir, não sei o quê. Efetivamente, eu fiz esse exercício de diminuição de carga de trabalho, que é muito grande minha carga de trabalho. Mas eu fiz esses limites e enlouqueci aonde? Porque eu não, a lista maravilhosa, não. Eu enlouqueci aonde? Na casa. Comecei a organizar a casa, a comprar 10 milhões de coisas para organizar a casa, né? Enlouqueci nesse sentido, né, de organização da casa. Estou fazendo minha Olha, comida, essa coisa toda. deixa eu só te interromper para te agradecer, porque a gente está fechando aqui a questão de tempo com 1 minuto. Eu vou deixar o pessoal com gostinho de quero mais para a gente retomar em um outro momento, para a gente fazer a segunda parte disso, para você falar dessa questão da organização, tá? Eu tenho 30 segundos para te agradecer pela tua disponibilidade. Eu sei que isso foi um desafio e que você Sim. respondeu positivamente. Então, obrigado, tá? Pela tua contribuição, pela tua participação. E vamos pensar para a gente, no outro momento, a gente fechar isso aí que você falou, tá bom?
Mas depois você vai me mandar as questões que as pessoas fizeram? Então, Ah, deixa eu distribuir beijo imenso para todo mundo que tá aí, que eu não sei quem tá, gente. Eu preciso olhar vocês, ver vocês. Então, depois eu vou ver o que vocês